They said they wanted speed. They said they wanted power. Bem-vindo a mais um Heavy Rap Responde aqui no canal Heavy Rap TV. Dessa vez a gente vai responder aos e-mails e aos contatos das pessoas que nos questionam acerca de suspensão rebaixada, os perigos, as vantagens, as desvantagens. Você está no Nós somos a Heavy Rap e trabalhamos exclusivamente com Hondas, atualmente fazendo muitos reflashes, centenas, já passamos aí de milhares de reflashes feitos na ECU de carros Honda 2007 acima com o aparelho K-Tuner. Se você tem interesse de saber como você pode ser atendido aí na garagem da sua casa, basta entrar em contato nesse e-mail ou nesse número de WhatsApp e a gente vai ter o maior prazer de te informar como você aí na sua casa, só tendo um laptop com Windows e internet, pode receber as vantagens de se ter um reflash absoluto dentro da sua ECU Honda 2007 acima com K-Tuner. Mas vamos lá, vamos falar do assunto de hoje. A gente recebe questionamentos. Heavy Rap, o que vocês indicam aí de suspensão? E esse é um assunto amplo, é um assunto que trata de alguns aspectos e eu quero começar pelo primeiro. Olha isso. Imagina esse carro com 1 palmo a mais de altura. Horrível, né? Quem vai dizer que um carro desse não está lindo? Acho muito difícil, mesmo que você goste de caminhonetes para entrar para o meio da roça, o carro está lindo. Beleza. Visualmente, pessoal, eu creio que não tem como deixar nenhuma dúvida acerca de uma praticamente unanimidade. Carros esportivos, carros com um visual de apelo esportivo, eles são mais baixos. Se você pega aí a série M, se você pega a AMG, se você pega carros aí como Ferrari, como Lamborghini, como Porsche, carros com apelo muito esportivo, eles se parecem com isso aqui. Eles têm uma altura aí geralmente mais baixa, alguns até têm alguns artifícios, você vai estacionar em algum lugar, aperta um botão, a frente dá uma levantadinha para você conseguir subir uma garagem, mas o normal desses carros é uma altura mais baixa. Então, visualmente, eu creio que não tem o que falar. É muito mais bonito um carro baixo do que um carro alto. E aí está um problema. Quando você entra dentro de uma balança entre o que você curte de visual e o que isso vai trazer para você na usabilidade do seu carro, você talvez esteja incorrendo em até certos riscos. É tão legal você saltar num sábado do seu carro, cruzar os braços, quantas vezes eu já fiz isso? E ficar observando o seu carro, que você deu aquela limpada, principalmente o pessoal aí mais novo, quando tem mais tempo. Eu e meu irmão já fizemos muito isso. Parava o carro na beira da praia, ficava olhando, o carro limpinho. É legal você ver seu carrinho mais baixo, é bacana. Realmente, como dissemos na abertura do vídeo, o apelo visual não deixa nenhuma dúvida. No entanto, pessoal, a gente quer lembrar de que a suspensão é uma das partes mais importantes do carro e ela trabalha basicamente com 2 peças. Existem muito mais coisas envolvidas, como o chassi do carro, mas a gente quer falar aqui as coisas básicas acerca de um uso da suspensão e por que baixar ou não baixar um carro e como fazer isso. Você tem amortecedores, que quando são de ação dupla seguram o movimento do peso do carro para baixo e para cima, mas geralmente aí os amortecedores normais eles seguram somente para cima. E você tem a mola do carro que trabalha em conjunto com o amortecedor e a mola segura para baixo, só que preste atenção, ela também joga para cima. E quem faz o serviço de segurar essa força contrária da mola, quando você passa num bump, numa depressão, a mola então se carrega de energia descendo e ela libera essa energia subindo. O amortecedor está ali dentro para segurar, para fazer com que esse movimento da volta do carro não seja um movimento agressivo. Para que isso, pessoal? É muito simples. Você precisa, uma suspensão eficiente, ela mantém o pneu do carro, o contato do carro com o chão, a borracha, o máximo de tempo possível encostada no asfalto. Ok? Então, quando você tem um carro que está com tendências de ficar tirando muito peso, tirando a roda do carro, quando ela deveria estar com bastante contato no chão, fazendo com que isso não aconteça, você tem um carro que começa a ficar perigoso. O
que acontece quando a gente vai lá e, eu quero baixar meu carro e vou trocar a mola? Você tem, a partir da fábrica, o fabricante, que pensa num monte de coisas antes de desenvolver uma suspensão. Você está pensando em baixar o carro e ele está pensando num monte de outras coisas que vêm com essa relação entre mola e amortecedor. E aí você troca a mola do seu carro, ou mesmo cortando ou comprando uma mola que seja de uma altura mais baixa, e você passa então com essa atitude a mudar toda a dinâmica de resposta que você está tendo dessa mola trazendo o carro para cima e aquilo para o qual o amortecedor do carro havia sido desenvolvido através de engenharia. O que acontece? Quando você tem um carro que está andando num asfalto aí de Orlando, de Miami, de primeiro mundo, da Alemanha, você tem um carro que ganhou desempenho para curvar. Por que eu posso afirmar isso? Centro de gravidade do carro foi levado a uma altura mais baixa, centro de gravidade mais baixo, obviamente você tem um carro que vai curvar mais. Possivelmente seu carro endureceu, ele vai adernar menos na hora de curvar. Legal também. Então, a partir dessas duas coisas, você poderia me dizer, poxa, Alan, então legal, meu carro baixou, centro de gravidade mais baixo, o meu carro não vai adernar tanto, ele vai curvar melhor. Sim e não. O problema é quando você encontra pela sua frente o que a gente chama de bumps. Tá? Você encontra aí, então, desníveis nesse asfalto que você vai estar testando o seu carro. O que acontece, pessoal? É nesse momento que o seu carro precisa ter uma boa relação entre mola e amortecedor para que esse conjunto mantenha o pneu encostando no chão o máximo possível, para gerar, então, aderência. Quando você tem um desequilíbrio nisso e a roda sobe e desce, perdendo o controle, você tem um carro que inevitavelmente vai começar a pular para fora da pista. Eu já tive experiências até com Touring, às vezes o cara fala, poxa, mas o meu Touring, quando eu vou curvando, ele começa a adernar, começa a me avisar, cantar pneu. Eu falo, que ótimo, esse é um carro amigo, uma suspensão amiga. Quando você tem um carro muito duro, o que acontece? Você começa a curvar, ele te dá uma sensação de que está curvando muito bem, possivelmente até aquele ponto ele está, mas se ele soltar, pessoal, isso geralmente acontece de vez. Eu nem avisei para o meu irmão, para o Guilherme, ele está aqui no ambiente também, que eu ia falar sobre isso, mas a gente já teve uma experiência muito legal com esse lance de suspensão e esse lance de susto que a gente fala para vocês. Há muito tempo lá atrás, a gente conheceu um pessoal lá de Brasília, e Brasília, só entre nós aqui, tá? Há muitos anos atrás, tinha praticamente competição lá no balão do aeroporto. Era um lugar que a galera ia curvar. E por conta disso, naquele tempo, há muitos anos atrás, Guilherme, há quantos anos atrás? 25 anos atrás. É muito tempo, galera, 25 anos atrás. Foi criada uma geração em Brasília que, tinha braço. Não era reta não, pessoal, era balão do aeroporto e chegar lá e ter que contornar aquilo com muita velocidade. E a gente chegou lá e o pessoal falando de um tal de mala Chevy. Falei, o pessoal deve estar falando de algum carro Chevrolet, né? Chevy, aquela coisa mais da pegada americana e tal. Não era. Já existiam carros que na época eram considerados esportivos e sabe quem andava na frente lá, pessoal? Uma Chevy. Futuramente, o meu irmão teve a oportunidade de ter Chevy e é estranho o que eu vou dizer para vocês. Não estou falando que é o carro mais rápido que existe para curvar. A sensação de se curvar aquele carro com aqueles pneus originais que ele tinha era simplesmente fantástica. Você vinha com o carro e começava a curvar, e eu estou falando de 160, 170, 180 em curvas onde você de fato sente. E ela começava a conversar com você. Ela vinha te avisando, posso ir para um pontinho a mais? Você tem certeza que quer continuar nessa velocidade? E ela ia encostando e conversando com você, e ela começava a dar de lado, você vinha tratando o volante, e você fazia o que você queria com ela. Se você quer continuar naquilo, você continua sem susto. Se você quer continuar imprimindo velocidade e fazer com que essa condição ficasse uma condição ainda mais radical de torcida, você também fazia, como se você quisesse consertá-la rapidamente, ela voltava ali para o estímulo original sem muita velocidade. Ela conversava com quem estava tocando, obviamente, se você tem conhecimento do que você está fazendo.
tá? E muitas vezes, pessoal, em carros que você entra, que eles curvam absurdamente, você jamais vai poder fazer isso. Porque de uma hora para outra, apesar de estar curvando muito mais rápido do que uma Chevy, ele soltou a traseira ou soltou a dianteira, é muito complexo de segurar. Quer um exemplo? Vai assistir a Fórmula 1. Hoje em dia é mais difícil o pessoal abusar tanto e entrar numa curva e o carro ser consertado. Mas você dificilmente vê alguém atravessar um Fórmula 1 e consertar. Uma vez que um Fórmula 1 se perde por excesso de velocidade, já era. É mato, é muro, pessoal. Porque o carro curva tanto, ele tem uma suspensão ali tão dura que quando você perdeu a tração, não há geralmente o que fazer. Isso acontece com o kart. Qual a suspensão do kart? É o chassi dele. O kart só pode andar em ambientes completamente planos e você entra e você tripudia, põe de lado, aquilo curva demais, de dar dor de cabeça para quem não está acostumado. Quem não está acostumado, pessoal, a costela do cara fica toda roxa de tanto que aquilo curva. No entanto, se você botar 4 bumps ali dentro de uma curva, bem colocadinhos, não vai ter jeito, vai passar todo mundo reto, ok? Então, voltando a que suspensão usar, e por que usar, eu quero dizer para você, se você não é um cara ligado em eu quero mudar a estética do meu carro, melhor suspensão para você, a original com tudo novinho, sem nenhuma dúvida, ok? Eu quero performance, preste atenção, na mola, no conjunto mola e amortecedor. Crie uma relação entre os dois que seja lógica para que o seu carro possa manter, então, as forças para cima e para baixo bem equalizadas. Para que, Alan? Manter o pneu no chão, em todas as condições, não somente em pistinha de Miami e Orlando, tá, pessoal? Porque na vida real, quanto mais aqui onde a gente mora, a gente vai encontrar bump e muitas vezes você pode passar susto ou até se machucar por ter uma suspensão que não está bem calibrada. Aí a gente começa a falar de um carro com muita força. O Black Bull, por exemplo. A gente acelera um carro daquele, quando esse carro faz tanta força e quanto mais qualidade tiver o pneu, que quando você acelera, a frente levanta e a geometria da suspensão, ela muda completamente daquilo que você estava querendo. As rodas sobem, elas fecham, elas alinham para dentro e você tem um carro que começa a andar fazendo isso aqui, ó, passarinhando. Pessoal, isso de quinta, de sexta, 280 km por hora é uma sensação horrível. Você tem um carro que começa a querer tomar da sua mão. Geralmente o que você faz? Tira o pé. Você precisa nesses carros de uma suspensão que primeiro não permita que a frente do carro levante. E você precisa de uma suspensão que não permita que a geometria da sua suspensão seja alterada no momento da aceleração. Você tem então na suspensão, que geralmente é uma coilover, você vai ter uma suspensão onde você pode regular. Você regula a dureza, você regula a altura e como você quer que essa altura afete no seu conforto ou na sua performance em curvas. Porque você pode fazer isso simplesmente baixando, mas você pode fazer isso também comprimindo a mola. Então, coilover é uma excelente ideia, são peças caras e geralmente, pesquise bem, geralmente coilovers são extremamente duros. Você precisa saber qual carga de mola você está comprando, você precisa comprar uma suspensão de fato de qualidade para ter durabilidade e aí sim, você vai ter, geralmente se ela for bem instalada e for bem calibrada na sua geometria, você vai ter um carro que vai te gerar um certo conforto, mas de fato vai te gerar performance quando você quer curvar ou até para frear, porque o carro não levanta muito a traseira. Você tem um carro que vai ser melhor de performance em tudo, mas sempre, pessoal, perdendo o conforto nesse caso. Não tem jeito. Então, a gente teria mais um monte de coisas para falar aí, mas o vídeo começa a ficar longo demais. A gente deu só uma explicação, por exemplo, ficou faltando, e não porque não queremos usar tempo, mas de fato, a gente fala daquilo que a gente tem uma linha de raciocínio. Nós não conhecemos suspensões a ar, como essa que o pessoal coloca aí, liga, aquilo desce, sobe, nós não conhecemos. Não podemos dizer acerca dessas suspensões, mas dessas, para performance, basicamente o que você deve procurar é isso. Muito obrigado por investir o seu tempo aqui conosco. Nós somos a Heavy Rap, trabalhamos exclusivamente com Hondas modelos 2007 acima e até aqui você esteve no Heavy Rap Responde.